Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui novamente, viu? A gente gravou, aliás, essa semana tá assim, né? O vídeo de terça acabou ficando para quarta, porque nós tivemos um problema técnico. Eu gravei quarta à noitinha, porque durante o dia não tinha voltado ainda a internet. Eu gravei quarta, ou seja, ontem à noitinha, e hoje já estou gravando. Então ficou na sequência aí, um atrás do outro, aí rapidão para você. Mas o vídeo de ontem teve menos de 15 minutos, o de hoje também eu vou fazer algo em torno de 15 também, para ficar curtinho, ficar fácil para vocês acompanharem e não perderem nada, tá bom? Vamos continuar. É bom assim gravar rápido que a gente não perde o fio da meada, né? Tá fresquinho ainda na cabeça de vocês aí do conteúdo passado ontem. Então, como tá fresco, hoje eu vou continuar. Aliás, a gente vai hoje dar uma progredida, porque a gente vai para o segundo Grammar Focus, né? Grammar Focus, que é lá na página, vamos lá, página 81 do livro 2, livro intermediário, todo mundo lá. Vamos? Grammar Focus, Present Perfect Continuous, presente perfeito contínuo. Prestem atenção na definição. Use the present perfect continuous for actions that start in the past and continue into the present. Então você vai usar esse tempo verbal para ações que começaram lá no passado e continuam no presente. Ok? Não confundam com o presente perfeito. O presente perfeito são ações que começaram lá no passado, mas exercem efeito até o presente. Não necessariamente elas continuam, elas exercem efeito. Então, eu falo, eu perdi minha chave. Se eu não mandei fazer outra, esse mal ainda está comigo, né? Eu vou ter que me virar para entrar em casa, vou ter que pedir emprestado da minha esposa, vou ter que pular a janela. Então, é uma coisa que aconteceu no passado, mas a ação ainda causa transtornos, o efeito ainda está sobre mim, concordam? Esse é o presente perfeito. O presente perfeito contínuo, que a gente vai ver agora, são ações que continuam desenrolando. Tenho praticado bastante natação. Ou seja, o cara começou a fazer natação há um ano, há 10 anos, há um mês, não sei. Mas em determinado momento ele começou a praticar e está praticando ainda. Ele ainda está matriculado. Então essa é a ideia, tá? Vamos lá na prática. What have you been doing lately? O que você tem feito ultimamente? I've been working two jobs for the last 6 months. Eu tenho trabalhado em 2 empregos nos últimos 6 meses. How long have you been modeling? Quanto tempo você está modelando? Estou fazendo modelagem. I've been modeling since I graduated. Eu estou fazendo modelagem. Modeling é quando uma pessoa trabalha como modelo, tá? Ela é modelo desde que ela se graduou, desde que ela se formou. Have you been saving money? Você está juntando dinheiro? No, I haven't been saving money. I've been spending it. Não, eu não estou juntando dinheiro, eu tenho gastado ele. Então a pessoa está dizendo que ela gasta muito, ela é gastona, é algo que começou em determinado momento do passado e prossegue até os dias atuais. Essa é a ideia do passado com presente perfeito contínuo, tá bom? Não confundam, é parecido com o presente perfeito, mas tem essa ideia mais forte de continuidade de ação sendo acentuada. Ok? Vamos aos exemplos. Aliás, tem um exercício que segue. Eu acho que tem coisa que não é difícil, mas você começa a explicar, começa a ficar difícil. Então, a melhor forma de você resolver isso é dando exemplos até chegar o momento que fique nítido na mente da pessoa, tá? São tempos verbais, o presente perfeito, o presente perfeito contínuo é um pouquinho chato, sabe? Quando você pega o fio da meada, mas ao mesmo tempo você demora um pouquinho para frase a frase ir compreendendo a aplicação prática. Então fiquem tranquilos se não entenderem de uma vez, de primeira. Voltem o vídeo, pesquisem melhor, dá uma googada, vai no YouTube, vai ter muita gente falando sobre isso. Não é difícil, eu já tive muitos alunos que tiveram dificuldade com esse tempo verbal, com esses 2 tempos verbais. Por que gera essa dificuldade? Porque em português nós temos
mas nós não usamos. Você não fica falando, você fala, eu fui para academia, eu nadei. Você não fala, eu tenho nadado, tenho ido para academia, tenho feito. Você até usa isso de vez em quando, mas normalmente você não usa tempos verbais complexos. Eu estive comendo, eu estive pensando, eu tenho no seu, sabe, esses tempos compostos a gente usa pouco, mas numa linguagem poética, literária, quem lê bastante, filosofia, quem é culto, quem lê bastante, usa figuras assim, usa expressões assim. Mas no dia a dia a gente não fala assim, né? Você não usa esse tempo verbal. É uma diferenciação que nós temos. O francês usa muito, o espanhol usa muito, o italiano usa muito. Ou seja, as línguas latinas, elas usam bastante esse tempo verbal, essa estrutura. O português é uma língua latina, mas ele se diferenciou um pouco das demais porque a gente perdeu o hábito de falar assim. A gente usa uma forma mais simplificada para se referir ao passado, que é o próprio passado simples. O passado perfeito e o passado imperfeito, porque em português subdivide-se, né? Nas línguas latinas subdivide-se. Porém, a gente não gosta de usar tempos compostos, que seria ter mais um outro verbo juntos, que equivaleria ao que a gente vai ver agora. E em inglês eles usam isso toda hora, o tempo inteiro, a todo instante, eles usam esse tipo de construção. Vamos à prática, tá? Exercício Partiac, tem um exercício anexo, eu vou fazer com vocês. Vamos fazer juntos? Complete the conversations with the present perfect continuous. Vamos lá. What, e aí? Nós temos o you e nós temos o do lá entre parênteses. O que é do? É fazer. Então, o que você tem feito ultimamente? Lately é ultimamente. Então, what have you been doing lately? Porque esse tempo verbal, você tem que usar o have, tem que usar o been. O been é o particípio do verbo to be. Tá? Eu sei, em português não vai fazer nenhum sentido, vai te confundir. Esqueçam o português. Entra no inglês. É o have, é o been, que é o particípio do verbo to be, e o verbo principal com ing na terminação. What have you been doing lately? O que você tem feito ultimamente? Well, bem, I have been spending my free time at the beach. Eu tenho passado meu tempo livre na praia. Novamente, I have been spending. 2. Já é outra pergunta, né? Have you been working part-time this year? Você tem trabalhado meio período esse ano? Yes, I have been making sandwiches at the lunchtime café for the past few months. Sim, eu tenho feito sanduíches aí tem o nome do lugar que a pessoa trabalha, lunchtime café, nos últimos meses. Ok, número 3. How have you been feeling recently? Como você tem se sentido recentemente? Great, ótimo. I have been getting a lot of sleep. Ótimo. Eu tenho dormido bastante. Vai ter que abrasileirar, tá? And I have not. Aqui tem o negativo, eu não tinha comentado, né? O not vai após o have. I have not been. Peraí. I have not been drinking as much coffee since I stopped working at the coffee shop. E eu não tenho bebido tanto café desde que eu parei de trabalhar no coffee shop, né? na cafeteria. Último, have you been getting enough exercise lately? Você tem feito, vai ter que abrasileirar de novo. Você tem feito exercício suficiente ultimamente? No, I haven't. Não, eu não tenho.
I have been studying a lot for a big exam. Eu tenho estudado muito para um grande teste, para uma grande prova, para um grande exame. Pessoas, vocês viram que eu abrasileirei em muitos momentos, né? Esse é o pulo do gato. Se você ficar tentando traduzir na sua mente, mas essa palavra tem que ser assim, essa frase traduz assim, você vai pecar pelo excesso e você nunca vai falar inglês. O que você vai fazer é sempre brasileirar, quando você não conseguir traduzir ao pé da letra. Eu fiz isso acho que 3 vezes nos exercícios, né? Porque senão não vai fazer sentido. Quando você aprende a falar uma língua, você tem que desapegar da outra. Lembra do slogan da OLX, desapega? Porque senão você fica usando a sua língua natal como parâmetro. Você fica assim, isso daqui significa isso aqui. Então isso aqui é isso aqui. Você fica usando a sua língua como régua, como balança, como trena, para você medir, para você entender, para você encaixar na sua linha de racionalidade a língua estrangeira. E não é assim que funciona. O português trabalha dentro de uma lógica, o inglês trabalha dentro de outra lógica. Há muitos momentos que você não precisa entender, porque você não nasceu lá, não vai fazer sentido aquilo na sua cabeça. Apenas aprenda como é e faça, até o seu cérebro se acostumar tanto que você vai fazer naturalmente. Agora, há coisas que não vai fazer sentido na nossa cabeça porque a gente não nasceu lá, a gente não foi criado lá. Não é a nossa língua materna, é a nossa segunda língua. Então, não adianta, tem coisa que você quer dar sentido e não vai fazer sentido. O único sentido que faz é você aprender através da prática, que é assim que eles falam, tá bom? Então, eles usam o passado perfeito, presente perfeito contínuo, que é o verbo auxiliar have, mais o verbo to be na forma particípio, que é been, mais um outro verbo com ing no final. Então, são 3 verbos. Have, been e o verbo principal com ing. Então, uma sequência de verbos. Muito estranho para nós que somos brasileiros, né? E tudo isso vai figurar uma coisa que você quer dizer que você tem feito. Começou a fazer há 1 ano, 10 anos, 1 mês atrás. Não importa o tempo. Importa que você começou e até hoje você tem feito, tem praticado, sabe? Então, assim, sei lá, a pessoa fuma há 10 anos. Tenho fumado há 10 anos. É isso. É uma forma de você falar que você fez algo e continua fazendo e vai continuar. Pelo menos você tem em mente continuar. É uma prática sua. Que em português a gente não faz isso. Em português você fala assim, eu toco guitarra há 5 anos. Eu sou vendedor há 20 anos. Eu sou bilíngue há 4 anos. Eu dirijo há 15 anos. Em português, você coloca a frase no presente, né? Eu dirijo, eu como, eu falo, eu pratico, eu toco. Você usa o presente simples e você põe o tempo ali. Eu toco há 4 anos. Eu falo inglês há 5 anos. Em português é mais simples nessa parte, né? Em inglês não vai fazer nenhum sentido se você falar assim. I play guitar for 15 years. Até vai fazer sentido, mas não... Como é que eu posso dizer? Não vai expressar profundidade. Não vai expressar, vai ficar muito genérico na cabeça de um americano. Não vai dar esse volume de você mostrar que você está muito tempo fazendo isso e ainda faz e pretende fazer. É a sua segunda pele, né? Não vai dar essa impressão. Vai ficar esquisito na cabeça dele, vai ficar raso. Você precisa desse tempo verbal que a gente acabou de ver para colocar na cabeça do americano ou do britânico ou do australiano, do neozelandês, sei lá, do nativo na língua inglesa, essa noção de profundidade de tempo. Você quer falar que você toca guitarra há 15 anos. Então, I have been playing guitar for 15 years. Então, essa construção vai cavar na mente dele a ideia de tempo, a ideia de temporalidade, a ideia de profundidade de tempo. Mesmo
que esse tempo seja curto. Certo? Então, a pessoa fuma há 3 semanas, mas ela gosta e pretende continuar. Pode ser usado nessa estrutura também. Então, nem sempre o tempo é um tempo longo, às vezes é um tempo curto, às vezes é um tempo relativamente... É que, assim, o que é longo e o que é curto está na cabeça de cada um, isso é subjetivo, né? Então, se você falar que você toca há 5 anos, é pouco. A maioria dos músicos profissionais tem pelo menos 10 anos de instrumento. Agora, se você falar que você, sei lá, você pratica surf há 5 anos, pratica uma arte marcial, pratica judô há 5 anos, já é bastante tempo. Provavelmente você é faixa preta. Se for surf, provavelmente você é muito bom. Então, há coisas que as 3 semanas que você faz já é bastante. Há coisas que você faz há 10 anos e não é tanto tempo assim. Então, assim, depende muito do que você está falando, do contexto, tá? Então, esqueçam também essa questão de, então esse tempo verbal eu só uso se for bastante tempo. Não, não tem a ver com quantidade de tempo. Tem a ver com a profundidade no que você quer dizer. Sabe? Você quer ressaltar. Tipo, imagina um menino adolescente que ele toca um instrumento há 3 anos. É pouco, mas na cabeça de um adolescente, na cabeça de um menino, é tempo pra caramba, porque eles não têm noção de tempo. Para eles, 2, 3 anos, quando você é criança, quando você é adolescente, 1 ano para você é tempo pra caramba. Então, para ele é muito tempo, 1 ano, 2 anos. Então, ele usaria essa estrutura verbal para expressar o que passa na cabeça dele, que ele faz aquilo há muito tempo. Essa é a ótica que ele tem. Então, a quantidade de tempo aqui não entra em questão. Pode ser 1 semana, pode ser 20 anos. Então, isso não jamais usem isso como parâmetro, tá? Não tem tabela. Se for até 5 anos, eu uso o tempo verbal X. Se for até 10 anos, aí eu uso outro. Não é assim, não é tabela. É a intenção que você tem de expressar algo que você pratica ou deixou de praticar e você quer ressaltar que aquilo há bastante tempo vem acontecendo e vai permanecer acontecendo. Então, essa ideia de passagem temporal sobre aquele assunto é quando você quer ressaltar isso que você usa esse tempo verbal. Só, não tem o que explicar, é muito fácil. E é só pegando por exemplos, tá? Aquilo que eu falei, tem coisa que é fácil, mas se você teorizar, fica difícil. Então, quanto mais eu falar, menos você vai entender. O interessante é você voltar lá, caso você não tenha entendido bem, volta nos exemplos. Eu fiz o exercício A todinho com vocês, volta lá, vai ouvindo o que eu digo, vai parando, vai pensando, vai criando os seus próprios exercícios, suas próprias frases. Você vai ver, não é difícil. Quando você pega, é que nem andar de bicicleta, parece que é difícil, mas quando você aprende, você fala, caraca, era só isso. Então você vai pegar. Querem dirigir automóvel também, né? É um desespero. Quando você começa, depois, no dia seguinte, você já aprendeu, o susto passou e você vê que é fácil. É bem simples, tá, gente? Então, obrigado novamente. Eu falei que prometi que ia ser curta essa aula. Agradeço novamente a atenção de todos vocês, de todas vocês. Nós nos vemos na terça, que é a última aula da unidade 12, o fechamento disso tudo. Qualquer dúvida que vocês venham ter, eu estarei à disposição via WhatsApp, telefone, e-mail, só entrar em contato comigo. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos nós e a gente se vê pessoalmente logo, logo, muito em breve. Até mais, tchau, tchau.